votação, então. Item 90 da pauta, processo da BOPAP Brasil Indústria de Papel Limitada, processo 10.940-90-45-27-2018-86, de minha relatoria. O processo é um recurso voluntário interposto contra a decisão contida no Acórdão 391.356, da 7ª turma da DRJ Brasília, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório, que havia reconhecido em parte direito creditório formulado em PERDECOMP, referente a ressarcimento de COFINS não cumulativo no mercado interno, primeiro trimestre de 2014. Esse é basicamente o relatório. No recurso voluntário, a contribuinte, retomando a termos de sua impugnação, novamente argumentou a favor dos seguintes itens, né, que não teriam sido contemplados na decisão da primeira instância: embalagens, transporte de frete, serviços de logísticas, energia elétrica, ativo imobilizado, locação de estruturas metálicas e andaimes, e créditos de outros períodos. Esse é basicamente o relatório. No voto, a gente vai retomando, pouco a pouco, esses itens do relatório. Então, quanto ao pedido de juntada por apensação destes autos, que é o primeiro pedido preliminar da recorrente, entende não ser o caso de deferir, porque o conjunto de processos citados será julgado na mesma sessão do presente processo, que servirá de paradigma para o julgamento daqueles processos. Assim, o resultado do julgamento deste será aplicado aos processos citados à folha 188, nos termos do RICAF. Ademais, cada um dos processos citados goza de autonomia processual plena, pois refere-se a um único binômio tributo-período, conforme se constata nas folhas 172 e 173. Assim, indefiro porque é completamente desnecessário. Todos esses processos que o recorrente estava preocupado, na verdade, eles vão ser todos julgados aqui pelo procedimento do processo repetitivo. Mérito. No mérito, então, nós temos esses itens que eu citei, que o recurso voluntário repisa: crédito de outros períodos, locação de estruturas metálicas, ativo imobilizado, energia elétrica, serviço de logística, transporte de fretes e embalagem. E quanto ao crédito de outros períodos, o crédito extemporâneo, a contribuinte ajustou a apuração de seus créditos a título de créditos extemporâneos relativos a bens utilizados como insumos, armazenagem, frete e devolução de vendas. A fiscalização entende que o crédito deve ser apurado no mês em que foi incorrida a despesa ou em que foi adquirido o bem, mas a recorrente entende não haver óbice legal para apuração e aproveitamento extemporâneo do crédito, sendo incabível a exigência de retificações das declarações anteriormente apresentadas. A controvérsia delimita-se, então, no primeiro momento, a questão de determinar o momento de apurar e aproveitar o crédito, não propriamente se as despesas citadas geram ou não créditos em face da legislação pertinente. Justifica-se o procedimento da autoridade fiscal, pois decorre de imposição legal que o crédito seja utilizado no próprio mês em que o direito a ele se completa, permitindo o efetivo controle dos créditos apurados. Então, cito aí a 10.833, artigo 3º, parágrafo 1º. Cumpre ainda observar que o parágrafo 4º do artigo 3º não afasta o entendimento acima, mas o reafirma, quando alude ao crédito não aproveitado no mês, a possibilidade de sê-lo em meses subsequentes. A regra, cito aí, a regra, portanto, determina o aproveitamento do crédito no próprio mês em que é gerado. Excepcionalmente, admite-se em meses posteriores, na hipótese de haver excedentes. Há de argumentando, tanto, no âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não cumulativo, exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração, devido ao fato de que os créditos neste regime são passíveis de repetição e de aproveitamento em meses subsequentes,
segundo requisitos que só são referíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de aproveitamento ou ressarcimento por qualquer uma das formas previstas. O aproveitamento do crédito, eu tenho a impressão que essa questão já foi bem discutida na turma, inclusive esse processo anterior do conselheiro Oswaldo abordou en passant, porque era só um embargo de declaração, essa questão aí. Então, eu vou fazendo uma leitura, sem citar muito o texto legal, bem rápida. O aproveitamento do crédito vincula-se à natureza dos créditos apurados e ao período em que foram gerados. De forma sintética, créditos associados a receitas tributadas no mercado interno, meio preferencial ou desconto no mês, créditos associados a receitas não tributadas no mercado interno, custos, despesas e encargos, incluindo estoque de abertura, vinculados a vendas efetuadas por suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, inclusive no caso de importação, com pagamento de PIS e COFINS de importação. Compensação ou ressarcimento no próximo trimestre. Créditos associados à receita de exportação, custos, despesas e encargos vinculados à receita decorrente das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviço à pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento representa ingresso de divisas e vendas à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação, compensação no próximo mês ou ressarcimento no próximo trimestre. Assim como a apuração dos créditos passíveis de aproveitamento depende, em regra, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório ocorra por período de apuração. Ao apreciar a situação relativa a créditos temporâneos, o CARF condicionou o deferimento do crédito à apresentação de prova inequívoca da sua não utilização e retificação das declarações da COM. Então, eu cito aqui uma decisão do CARF, da turma 3302, depois tem da 3402. Esta turma também, 3401, em sessão de 23 de fevereiro de 2021, enfrentou e resolveu o problema para negar provimento ao pedido de creditamento extemporâneo na mesma linha dos acordos acima citados, mediante acordo 3401-008-705, que não tenho certeza se foi por unanimidade. Não, acho que não foi. No voto vencedor do acordo citado, o redator cita diversos acordos da Câmara Superior que se alinha com o entendimento aqui defendido. O aproveitamento de créditos temporâneos está condicionado. Bom, não vou ler aqui os acordos. Cito também a fundamentação de um desses acordos. Só um pouco aí desse última citação aí da fundamentação. A necessidade de retificação dos DACOM e CPF e IPJ respectivo não é mera formalidade. O primeiro fator a exigir essa conduta é a óbvia possibilidade de que o contribuinte esteja pedindo o mesmo crédito duas vezes. Não teria sido consumido na própria escrita fiscal no período correspondente. E esta última opção exigiria do fisco que também realizasse toda a fiscalização manualmente, implicaria no desperdício de milhões de reais. Nesse contexto, não me parece razoável deixar o sabor do contribuinte decidir se será fiscalizado automaticamente por um programa de computador que fará esse trabalho em segundos ou manualmente. Em segundo lugar, exige-se a segregação de crédito por período de apuração devido ao fato que, neste regime, estes créditos são passíveis de ressarcimento e compensação segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração. A possibilidade de compensação ou ressarcimento tem a ver com a natureza dos créditos apurados e com o período em que foram gerados. Então, não vou repetir isso, que já disse lá na frente. Finalmente, a recente solução de consulta 54 COSIT de 25 de março de 2021 esclarece acerca do termo inicial prescricional e requisito para o aproveitamento dos créditos da não cumulatividade do PIS e COFINS. A apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, é a solução de consulta, a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada na referência a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da contribuição para o PIS/PASEP da COFINS. Enfim, deve-se ressaltar que cada pedido de ressarcimento vincula-se. Isso aqui é que eu acho muito relevante. Embora nessas questões todas, eu sei que tem muita discussão sobre isso,
esse ponto nunca é frisado, né? Então, deve-se ressaltar que cada pedido de ressarcimento vincula-se a um único trimestre calendário. Todavia, na forma em que o contribuinte pleiteia o crédito extemporâneo, o pedido abrangeria mais de um período. O acórdão recorrido sublinhara que a faculdade de manter e aproveitar os créditos para a dedução das contribuições nos meses subsequentes não se confunde com a sistemática de ressarcimento disciplinado por legislação própria. Aí cita aí a Lei 11.116 de 2005. Então, é isso aqui. Essa lei que eu cito aí, 11.116 de 2005, é que diz que referir-se a um único trimestre calendário. O regramento acima já estava previsto na IN 1300 de 2012, referir-se a um único trimestre calendário, pedido de ressarcimento, e esta turma já consagrou este entendimento em reiterados acordos unânimes, por exemplo, citado abaixo de minha relatoria, cuja emenda se transcreve. De acordo com a legislação complementar pertinente, cada pedido de ressarcimento deve se referir a um único trimestre calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação, sendo vedado mais de um pedido por período. Então, em relação a esses créditos extemporâneos, eu estou mantendo essas glosas aí. Vamos votar, então, item a item, porque eu sei que a maior parte desses itens, a turma já tem posicionamento. Eu sei que muitas vezes não é unânime. Então, vale a pena a gente já definir esse item aí. Alguma discussão ou posso ir direto para o voto? Eu queria só fazer um comentário, só porque, assim, o acórdão que foi citado aqui, de fato, foi por maioria, mas só é importante ressaltar, só para entendimento, né, historicamente, essa turma decidia por maioria a favor da utilização de crédito extemporâneo. O que acontece é que na última modificação do colegiado, inclusive em função dos substitutos, etc., esse posicionamento se inverteu, justamente por ser uma questão polêmica, por maioria, então todos os votos contam, né? E a minha visão é da possibilidade de aproveitamento de crédito temporâneo, porque, na verdade, a lei, ela não diz que é vedada essa questão. O que acontece é que, por meio de instrução normativa, que a Receita interpreta que ela teria competência delegada para tanto, o que quem defende a possibilidade de crédito entende que não é bem assim, ela criou algumas travas formais para apreciação dos pedidos, né? Então, por eu entender que isso não está previsto em lei, e sim foi uma questão nova trazida por instrução normativa, é que eu entendo pela possibilidade de aproveitamento de crédito temporâneo, obviamente desde que confirmado, né? Então, eu vou abrir divergência, presidente. Ok. Conselheiro Gustavo. Então, senhor presidente, bem, eu tenho um posicionamento divergente também do que você propõe nesse voto. Eu tenho uma visão um pouco... adoto um formalismo moderado aqui na questão, mas eu acho que isso o meu voto não vai ser sempre no mesmo sentido, isso vai depender naturalmente aqui de como se desenrolou o procedimento fiscal. Eu vou dar aqui as linhas bases da forma como eu entendo a questão, e a partir daí fica mais claro dos demais conselheiros entenderem o meu entendimento, né? Que é o seguinte, penso eu o seguinte, que a legislação ele tem dois dispositivos, né? Com base nos quais, ora, a fiscalização entende que o crédito, por um lado, a fiscalização entende que o crédito ele só pode ser tomado e aproveitado num mês, e, por outro lado, as empresas, né, costumam entender que o aproveitamento para os meses subsequentes esteja, por assim dizer, liberado, né? Só que eu acho que o meio do caminho aqui, que eu acho que é o posicionamento mais interessante, que é o seguinte: ponto 1, o crédito ele deve ser apurado em relação a um período de apuração, que é um mês, segundo os critérios que a empresa utiliza, a data da nota fiscal, a data de entrada, enfim, aquele crédito deve ser imputado. Então, o primeiro ponto é esse. O outro ponto é o seguinte: entendo que, uma vez que esse crédito existe e ele não foi aproveitado no passado, a gente pode abrir aqui duas opções para o contribuinte se aproveitar esse crédito. Vai ficar configurado aqui um pagamento indevido para aquele PA, porque na medida em que ele deixa de aproveitar um crédito, ele recolhe a mais, se for esse o caso,
ou pode o contribuinte se utilizar esse crédito em período subsequente, como ele pretende aqui fazer. Nessa segunda opção, é dever instrumental do contribuinte retificar as pertinentes declarações. Isso, para mim, é inequívoco, tá? No entanto, aí que é o meu ponto de discórdia aqui, né, em relação ao posicionamento do Ronaldo, do conselheiro Ronaldo, que eu passo a me alinhar aqui com uma certa moderação, que eu não sei exatamente como a conselheira Fernanda pensa, e passo a me alinhar ao posicionamento da conselheira Fernanda, que é o seguinte: no momento em que o auditor fiscal, durante o procedimento fiscal, visualiza que existe um crédito decorrente de períodos anteriores, penso eu que, naquele momento, o procedimento fiscal deve oportunizar o contribuinte a esclarecer se esses créditos foram utilizados ou não. É uma questão aqui, aí a gente fica, o ônus da prova, ele fica indo para um lado ou para o outro. No momento em que isso não é feito, eu já enxergo essa glosa com com um certo excesso, tá? Nesse caso aqui, eu tive o trabalho, antes de externar aqui meu posicionamento, e visualizei que essa glosa foi feita sem intimação prévia, né? Esse procedimento fiscal não foi eletrônico. É que no procedimento fiscal eletrônico a gente não consegue exigir tanta diligência por parte da apuração. Então, penso eu que ainda que seja possível aplicar multas por descumprimento de obrigação acessória, por informações erradas no DACOM, ou mesmo no PRDCOMP, ou melhor, mesmo na DCTF, penso eu que seria obrigação do auditor fiscal diligenciar, porque a materialidade do crédito, o contribuinte está informando que a princípio, existe, né? E aí cabe aqui uma questão de prova, né? Então, não acho que seja razoável, e por isso que eu não me alinho integralmente ao posicionamento do conselheiro relator, no sentido, não acho razoável essa glosa sumária, né? Penso eu que essa glosa possa existir, mas o fiscal precisa intimar o contribuinte, ele precisa oportunizar o contribuinte a esclarecer, a comprovar a materialidade desse crédito, ainda que, ao final, reconhecendo o crédito, aplique multa por descumprimento de obrigação acessória, porque o descumprimento de obrigação acessória parece-me que é inequívoco, né? É uma questão inequívoca aqui. Agora, eu não vejo que esse descumprimento de obrigação acessória retire do contribuinte um direito que a Lei 10.833 garante. Então, nesse ponto aqui, eu abro uma pequena divergência em relação ao voto do relator, que nesse aspecto eu votaria aqui pela diligência para que o contribuinte pudesse comprovar a materialidade do crédito. Mais alguma... Eu teria a falar o seguinte, conselheiro Gustavo, o formalismo moderado aqui realmente cairia bem. Agora, a questão do ônus da prova aqui, eu acho que não seria da Fazenda. O contribuinte está pedindo aqui um reconhecimento de um crédito de um período anterior, ele já tem o ônus de fazer as retificações. Se ele não fez as retificações, que pelo menos apresente uma prova inequívoca desses créditos. O pedido é dele, a iniciativa é dele. Observe que no acordo aí que eu cito, o primeiro acordo que eu cito, eu frisei isso aí, esse acordo da turma 3302, para a utilização de créditos temporâneos, que eu vi que é uma linha aqui dentro do CARF, que não é praticamente formalismo moderado, e não é exigir a todo custo as retificações das declarações, mas pelo menos trazer uma prova. Observe aí, acordo 3302. Para a utilização de créditos temporâneos, é necessário que reste configurada a não utilização, isso que é importante, em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização. Esse ônus aí é que me parece que era do contribuinte. Se ele não fez as retificações, pelo menos ele traga essa prova inequívoca. Agora, aqui não tem nada, aqui ele está afirmando isso. Certo. Pelo que me parece aqui, pelas suas considerações, conselheiro presidente, que tanto na manifestação de conformidade quanto aqui no recurso apresentado ao Conselho,
não há nenhuma prova, nenhum elemento inicial que indique a disponibilidade material desse crédito. Esse é o seu ponto. Nesse sentido, eu tento acompanhar o seu voto, porque, para mim, parecia-me que existia essa questão, esses princípios de direito, ou seja, essa indicação do direito, mas que a negativa dava-se tão somente por conta desse descumprimento aí da obrigação. Perfeito. Você pode ver que na minha mesmo, que está aí proposta, né, eu faço essa ressalva também. Apresente as retificações ou apresentação de outra prova inequívoca. Também. Conselheira Fernanda, por favor. Eu entendo, e, de fato, é um posicionamento que não é incomum no CARF. Agora, o que eu penso é o seguinte: faz sentido para a turma ter dois posicionamentos de que nós superamos a não retificação em uns casos e não superamos em outro, porque, em regra geral, a gente supera problemas de retificação quando existe espaço e quando os documentos dos autos permitem avaliação, né? Obviamente, a gente não pode baixar em diligência para, digamos assim, emendar o processo e trazer novas provas. Agora, a minha preocupação é que, assim, de fato, se você não retifica, a prova vira meio que diabólica, porque como é que você vai provar que você não utilizou o crédito sem retificar? Então, aí, basicamente, a gente está trazendo a obrigação de retificar como algo taxativo, e que, em via de regra, a gente não usa esse critério, né? A gente supera. Então, assim, só essa minha preocupação, que a gente acabe adotando critérios diferentes para situações que, em princípio, não são tão diferentes assim, né? Conselheiro Oswaldo, quer a palavra? Porque a mão está aberta, levantada. Sim. Só para, de maneira bem rápida, me alinhar ao que o conselheiro Gustavo está dizendo. Na verdade, há muito tempo a gente vem lutando contra essas duas teses, ou pode ou não pode, ou sim ou não. E essa, até em sessão anterior, em reunião anterior, um dos processos de minha relatoria, nós justamente baixamos em diligência para que a fiscalização verificasse se os créditos foram ou não consumidos nos períodos de apuração posteriores. Está voltando esse processo da diligência nesta sessão, inclusive, e eu acho que eu entendo que a solução que é mais justa, em vez de nós discutirmos o 8 ou 80, ou não retificou o DACOM, não concedo, ou independentemente de retificar o DACOM, eu concedo. O ideal é que, como a conselheira Fernanda muito bem disse, que nós adotemos a mesma medida que nós adotamos em tantas outras declarações. Para a DCTF nós adotamos isso, para a DIPJ nós adotamos isso, até para a DECOMP nós adotamos isso. Então, por que não com o DACOM? Acho que o ideal supera e baixa em diligência. Aí, se não existe, se a prova não existe, tudo bem, a gente tem que constatar uma inexistência de prova e nega por insuficiência probatória. Não porque não retificou ou não retificou o DACOM. Acho que o caminho é esse. Mas, de novo, quando nós conversamos das outras vezes, nós ainda não estávamos maduros para essa solução. Nós maduros para a solução, ainda estamos brigando. Retifica ou não retifica? Retifica ou não retifica? Acho que o ideal seria nós superarmos e baixarmos a diligência nesse caso. Caso não, eu mantenho minha posição. Independentemente de retificação de DACOM, como já votei, inclusive demonstrei matematicamente que é a mesma coisa, eu vou continuar votando que não me importa a retificação do DACOM. Só se eu puder adicionar, e até porque não existe um prejuízo para a fiscalização, porque o trabalho dela é exatamente o mesmo se tiver a retificação ou não, porque a retificação em si, ela não é comprovação material de nada, ela é só um indício a mais. Então, na verdade, independentemente de ter ou não a retificação, a fiscalização vai ter que analisar os outros documentos da mesma forma. Por isso que, para mim, é uma questão meramente formal, né? Se, de fato, implicasse numa mudança de tratamento
a ser dada pela fiscalização, aí realmente a gente estaria falando de uma questão diferente, até de um favorecimento talvez indevido. Mas isso não acontece porque a fiscalização vai ter que confirmar e refazer esses cálculos da mesma forma para ver se a retificação ela é real, né? Conselheira Fernanda, mas em relação a esses autos, e aí também provoca o conselheiro Osvaldo, na opinião dos senhores, não parece que a proposta de encaminhamento aqui de voto do conselheiro relator já não vá na linha de que vocês estão expondo, porque, pelo que me parece aqui, há uma questão aqui única e exclusiva de ausência probatória por parte da empresa em não ter trazido, tanto em sede de manifestação de inconformidade, muito menos aqui para essa casa, um único documento sequer, mesmo com um indicativo de negativa lá da decisão de piso, ele não trouxe um único documento sequer indicando a não utilização desse crédito. Então, mas esse fiscal não está? Não tem nada. Então daí não serve para nada a diligência. Eu pensei estar divergindo da tese do conselheiro relator, porque por equívoco meu, eu tive a impressão de que o fundamento da manutenção da glosa era a necessidade de retificação ou coisas nesse sentido, mas não. O conselheiro relator expõe que isso causa um certo prejuízo inicial, sem a fiscalização, mas que é superável por meio de documentos outros que o contribuinte entenda serem hábeis a comprovar o crédito, o que não ocorreu nesses autos. Então, eu penso que a proposta do conselheiro relator vai na linha do que os senhores estão propondo, de modo que seria o caso de manter a glosa assim. Eu tinha entendido que todos os documentos contábeis e fiscais estavam nos autos, mas tinha sido uma questão meramente de direito, de que crédito temporâneo não pode ser aproveitado. É o que parece. Doutor Luiz Felipe. Presidente, eu acho que está claro na ementa essa questão dos demais elementos, da retificação ou alguns elementos, mas não sei se isso está tão claro ao longo aí do voto. Talvez seja o caso de deixar isso mais expresso, para que a gente possa alinhar, não só fazendo a questão do formalismo excessivo, da necessidade de retificação de DACOM, mas também que pode ser aceito caso haja no processo e que nesse caso não foram julgados. Eu acho que isso ao longo do voto, apesar de estar expresso lá em cima, ao longo do voto não está tão claro assim. Perfeito. Eu posso acrescentar isso aí na fundamentação de que, pelo menos um princípio de prova, disse o conselheiro Gustavo, o contribuinte trazer, né? Se me permite, presidente, para mim, como eu acredito na possibilidade de utilização de crédito temporâneo, a questão vai ser sempre carência probatória. Né? Então, na verdade, seria como qualquer outro crédito. Eu não vou fazer essa distinção de crédito temporâneo para os outros créditos. É carência probatória. Qualquer crédito, você tem que trazer todos os documentos necessários para comprovação. Não, perfeito. Então, eu iria se o senhor for manter a questão do crédito temporâneo, fazer essa diferenciação, eu vou acompanhar pelas conclusões, então. Mas, para mim, o meu entendimento é que, nesse caso, se nega provimento por carência probatória. Ok. Olha, gente, com a máxima vênia ao que o conselheiro Ronaldo está dizendo, não me parece que seja o que está no relatório da DRJ, tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo. Com a finalidade de esclarecimento dos valores já declarados na escrituração fiscal, EFD contribuições, ou seja, o contribuinte já tinha apresentado a EFD. A EFD é a prova definitiva de tudo que a gente está falando. E no pedido de ressarcimento, o contribuinte foi intimado pela DRF Ponta Grossa a apresentar planilha com a relação das notas fiscais de entrada que possuem com relação ao crédito. Ou seja, ele falou assim, estou vendo a sua EFD, me traz todas as notas fiscais que estão nessa EFD. Ele trouxe, então, livro fiscal, que é EFD, mais as notas fiscais. Aí vamos lá para o motivo da glosa. Aquisições referentes a outro período, item 13, é o que está aqui no voto. Da análise da relação das aquisições apresentadas pelo contribuinte, verificou-se a apropriação de valores referentes a outros períodos que não em análise. Não há, no entanto, permissão legal para determinação de crédito utilizando-se de aquisições, custos ou despesas de outros períodos.
Ou seja, ele glosou porque não está no DACOM, porque é de outro período. Seria estranho se ele não fizesse, porque ele pegou a EFD e pegou as notas. Então, ele sabe tudo que tem lá. Ele conhece de tudo que tem lá. O que acontece no que acontece normalmente, que é o quê? O contribuinte deixou de escriturar alguma nota. Isso é crédito extemporâneo. O contribuinte, por algum equívoco, deixou de escriturar alguma nota dentro do seu respectivo período de apuração e foi escriturar lá na frente. Isso é crédito extemporâneo, que é diferente de ele pegar um trimestre, juntar com outro trimestre e pedir a compensação ou ressarcimento. Isso não pode. Então, aqui está muito claro o motivo da glosa. Não retificação dos documentos fiscais. Tá? Então, ele apresentou nota, ele apresentou o SPED, não tem mais prova do que isso para retificação para crédito extemporâneo. Não existe mais outra prova, salvo essas duas. Conselheiro Oswaldo, eu posso estar vendo o documento errado, eu tive um problema de barulho aqui. Eu não achei essas considerações que você fez no acórdão da DRJ. Está no item 3. Se você abrir o acórdão do conselheiro Ronaldo, é o primeiro parágrafo do acórdão do relatório de primeiro grau. O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele ponto, razão pela qual se transcreve o seu essencial. Está no voto do conselheiro Ronaldo, no inciso 1 do voto do conselheiro Ronaldo, o primeiro parágrafo do acórdão da DRJ, e o número 13, também do mesmo relatório, na página 5 do voto do conselheiro Ronaldo, onde está dito sobre os créditos extemporâneos. Eu tenho a impressão de que isso aí, na verdade, tenha sido o fundamento da autoridade fiscal, o item 13 ali, né? Isso aí já é o relatório do relatório, né? Isso aí fez parte do relatório lá do acórdão da DRJ, né? E não me pareceu, abrir aqui até o PDF que contém o acórdão da DRJ, e não cheguei à conclusão de que um indeferimento, ou melhor, de que havia aí uma juntada de documento aos autos e que estaria mantida a glosa por conta da mera necessidade de retificação. Mas... É o que está no item do parágrafo 13 aqui, tá, do voto do conselheiro Ronaldo. Está bem claro. Que é justamente o que a unidade de origem indeferiu, que a DRJ indeferiu, pode até ter sido diferente. Porém, se você falar de insuficiência probatória, o próprio relatório da DRJ diz que o contribuinte juntou a EFD contribuições e as notas fiscais. Eu não vejo nada além disso para provar crédito extemporâneo. Eu não sei outra forma de se provar crédito extemporâneo. Mas parece aqui que a juntada de documentações não foi feita em relação aos períodos anteriores, porque quando a DRJ aprecia a matéria mesmo, a DRJ traz o seguinte, né? Quer ver? Deixa eu voltar aqui, porque são muitas páginas. A DRJ vem trazendo... Só um minuto, por favor. Enquanto, Gustavo, você procura aí, deixa eu só esclarecer mais um pontinho aqui. Realmente, a EFD, a Escrituração Fiscal Digital, em tese tem tudo. Mas, aqui, o contribuinte, pelo que está aqui, no meu relatório, eu não abri aqui, nesse momento, parece que tem um barulhinho aí. Não, amigo, só um minutinho, eu estou com um problema de... Parece que tem a escrituração fiscal digital, ela precisava ser retificada. Parece que o contribuinte alega isso. E isso não foi feito. Então, quando o conselheiro Oswaldo diz, olha, a escrituração fiscal digital tem tudo. Realmente tem tudo, em tese, né? Mas, de qualquer maneira, isso não prescinde do trabalho de se fazer a planilha e tal, tudo direitinho. Mas, em tese, tem tudo lá. O problema é que essa escrituração fiscal digital precisava ser retificada e não foi. Eu estou lendo aqui, nessa parte que o conselheiro Oswaldo cita, deixa eu pegar aqui exatamente para
Eu me travei agora. Ô, meu saco. Procure em créditos extemporâneos, decisão de DRJ, no meu relatório. Aí, tá assim, um item aí. Depois que eu pulo uma citação aí, eu digo, a retificação da escrituração fiscal digital ainda era possível quando da data do envio do PER. Portanto, necessária para o devido aproveitamento do crédito. Esse crédito extemporâneo. Além disso, por óbvio, não é dever do fisco realizar a retificação da escrituração contábil dos contribuintes, cabendo a este a sua idoneidade e verificabilidade para comprovar o seu pleito. Quer dizer, a escrituração fiscal digital tinha, mas ela carecia de uma retificação para ter esse crédito aí. E isso não foi feito. Por isso é que ele está negando também. Não é questão só do DACOM. Eu entendi perfeitamente, conselheiro Ronaldo, mas o que a fiscalização fez? Lá embaixo, antes de glosar ou não, ela recebeu a FD do contribuinte, analisou. Aí ela falou assim, amigo, me traz uma planilha com as suas notas fiscais que você está considerando em cada período. É o que está lá no primeiro parágrafo do relatório. Aí o contribuinte foi lá, a planilha, mandou para o fisco a planilha com as notas fiscais. O fisco olhou a planilha com a nota fiscal e falou assim, opa, amigo, olha só, você está considerando nota fiscal de outro período nesse período de apuração. E por isso eu vou glosar o crédito extemporâneo, porque você deveria ter retificado a EFD. É o que diz a fiscalização. O que eu entendo é que, olha só, se você tem uma lista com as notas fiscais, lista essa que a própria fiscalização se baseou para fazer a glosa, então o crédito está a priori demonstrado. O que tem que fazer é ver se esse crédito não foi consumido ou se o rateio proporcional desse crédito naquele... Até entendo que, realmente, às vezes você até pode aproveitar o crédito, mas você pode aproveitar o crédito de acordo com o rateio proporcional do período de apuração em que ele deveria ser apurado. Aí o fisco tem que fazer essa matemática com ele lá. Tem que fazer, somar, subtrair e falar, bom, então você não tem direito a esse crédito, você tem direito a um outro crédito, mas o crédito você tem direito. É por isso que eu neste caso, aí, eu vou divergir a priori, acompanhando a posição da conselheira Fernanda. Se a turma quiser finalmente superar essa questão e mandar para a diligência para apurar, eu acompanho e vou acompanhar dando risada super feliz. Só um comentário, Ronaldo, que eu acho que assim, até por uma questão só de ajuste aqui, caso você entenda que a retificação era necessária, então você vai ter que mudar o voto, porque aqui no voto diz prova ou retificação. Mas no final tem a prova, mas você quer a retificação. Então, né, então assim, só para a gente entender, prova tem para ser avaliada. Essas notas, a escrituração fiscal digital, a princípio estava discutindo a retificação de declaração, mas aqui a escrituração fiscal digital, foi bom que o conselheiro Oswaldo falou, olha, tendo a escrituração fiscal digital não precisa de mais nada, mas acontece que essa escrituração fiscal digital, ela precisaria ser retificada, mas aí eu acho que é uma coisa mais grave do que uma mera retificação de declaração. Bem, olha, o meu ponto é, se eu tiver a palavra, presidente, se o barulho aqui, por favor. Se o barulho aqui começar e estiver incomodando, vocês avisem. Bem, eu penso aqui o seguinte, eu acho que as teses de todos os conselheiros aqui, elas convergem, e aí fica uma questão aqui de você avaliar nos autos o que tem mais valor, né? O que é mais... o que tem mais relevância, porque é inequívoco, na minha opinião, que o auditor fiscal, ele não, eu não gosto de usar essa palavra, mas ele deixou de cumprir ali um dever de diligenciar aquelas operações, né, que inicialmente estavam ali sinalizadas como disponíveis, né, cujo crédito estava sinalizado como disponível para períodos seguintes, a despeito da ausência de retificação de DACOM, enfim, de escrituração fiscal digital. No momento em que o fiscal deixa de fazer isso,
entendo eu, isoladamente, e até os provoco a refletir numa visão de DRJ, porque eu só estou avaliando a conduta do fiscal. Eu acho que o fiscal deixou de cumprir uma obrigação, pelo que seria necessário, pelo menos, oportunizar o contribuinte a comprovar a existência desse crédito. E quando eu falo existência, aí eu faço até um arremate aí, em relação ao que a conselheira Fernanda ponderou, é que a gente deve não só, o contribuinte deve comprovar não só a existência, como a disponibilidade. Isso que é importante. Esse crédito pode existir, mas a gente tem que saber se ele já foi utilizado ou não, né? E esse que é o ponto central aqui, é a disponibilidade do crédito. E aí o que acontece? No entanto, o que é mais importante? Tendo esta sinalização, a partir da decisão da DRJ de que era possível ter esse crédito reconhecido, sim, ainda que o contribuinte trouxesse outros elementos de prova, o contribuinte não traz isso aqui em sede de recurso voluntário. Isso também tem o seu valor, porque, no fim das contas, é ônus do contribuinte comprovar esse crédito. Estamos aqui num processo de ECOM. Não estou aqui ignorando o fato de que o fiscal, lá no começo da fiscalização, ele adotou uma glosa que, a meu ver, é sumária, né? Ele deveria ter oportunizado o contribuinte, mas o processo serve para isso. E o contribuinte também não se socorreu dos instrumentos processuais para fazer valer o seu direito. Então, fica aqui a provocação aos demais membros para a gente ponderar quem se desincumbiu melhor do ônus que lhe era cabível. Perfeito, Gustavo, concordo com você na linha de raciocínio, inclusive por isso que eu digo, para mim, ou vai ser carência probatória, ou vai ser a reversão da glosa. Não me oponho à diligência, caso queiram, mas assim, para mim a lógica é essa, a lógica vai pela questão probatória e não por existir alguma limitação ao direito em si. E agora eu paro de falar. Não, tá perfeito. O que nós temos, então, que ele trouxe aí? Quem já verificou isso aí? Pelo que o conselheiro Oswaldo está dizendo, ele teria trazido, a partir de uma intimação que a fiscalização teria feito, trazido todas as notas fiscais referentes a esses créditos temporâneos. Isso está confirmado? Isso está... em que parte? Está no termo de verificação fiscal, Oswaldo? Onde é que você encontrou essa... Está no seu relatório, conselheiro Ronaldo. Página... vê a página, então. Peraí que eu já fechei o acordo. Página 11. Não, página... Página 2. Com a finalidade de esclarecimento dos valores já declarados na escrituração fiscal digital e no pedido de ressarcimento, o contribuinte foi intimado pela DRF Ponta Grossa a apresentar planilha com a relação das notas fiscais de entrada que possuem relação com o crédito apurado. Então, ele viu lá a EFD, aí falou assim, peraí, tá meio esquisito isso daqui. Contribuinte, me manda uma planilha com todas as notas fiscais de entrada que você utilizou para apurar o crédito desse período. O contribuinte falou, tá bom. Pegou as notas fiscais, relacionou todas elas, é o que está aqui, relacionou todas elas e entregou para a fiscalização. A fiscalização olhou para as notas fiscais e falou assim, amigo, olha só, essas notas fiscais que não são do período de apuração, você não pode, você tem que retificar a ECF. E morreu o assunto aí. Para mim, isso já seria, no mínimo, o suficiente para fazer o que o Gustavo disse. Não, peraí. Vamos analisar aqui essas notas fiscais. Bom, são de períodos extemporâneos? São. Vamos analisar lá o período. Ela não foi consumida no seu próprio período de apuração? A resposta é sim ou não. Foi ou não foi? E aí nós estamos falando de fato modificativo do direito creditório do contribuinte, ou extintivo. Então, ele vai lá, analisa, fala assim, bom, não foi consumido. Pulamos o primeiro obstáculo. O contribuinte está apurando o crédito de acordo com o rateio proporcional daquele período? Aí sim ou não? Mas isso, de novo, é fato modificativo do direito creditório do contribuinte. O fisco deveria parar, analisar e falar assim, não, você está pedindo crédito de 100,
Você não pode pedir crédito sempre, porque eu fiz o seu rateio proporcional do período aqui, você poderia apurar um crédito de 70 dessa nota, ou de 50 dessa nota, ou de 30. Isso é fato modificativo do direito do contribuinte. Não é fato de aquisitivo do direito do contribuinte. Não é fato constitutivo do direito do contribuinte. Aí a fiscalização deveria fazer esse trabalho. Não fez. Não fez. E aí, o que faremos? Para mim, no mínimo, é passível de gerar uma dúvida no julgador. Bom, direito ele tem, porque ele trouxe a prova do fato constitutivo do direito dele. O que é? A prova que a fiscalização pediu. A lista de notas fiscais, que é o suficiente para você ver se tem ou não entradas extemporâneas. Já para mim já é o suficiente. E aí você tem que devolver para fazer o quê? Amigo, apura aí, dá uma analisada aí. Isso aqui foi consumido. Como nós fizemos no processo que nós vamos julgar. A dúvida era, esses créditos, porque a fiscalização dizia, esses créditos foram consumidos em períodos posteriores, dizia meio que ao vento. Eu devolvi e falei assim, não, tá bom, amigo, ele consumiu? Diz aí se ele consumiu ou não. É isso. Tá ok. Então vamos tentar afunilar um posicionamento. Eu vou acolher essa proposição da diligência em relação a esses créditos extemporâneos. E aí todo mundo de acordo com esse posicionamento? Então, tem mais algum item que pode gerar algum tipo de dúvida, porque se fosse para mandar para diligência, a gente já poderia questionar mais alguma coisa se tivesse. Não, ou já fazemos a diligência só assim. Isso, os outros itens, eu não percebi essa questão da diligência, não. Tá ótimo, então. Mas, se vocês quiserem, a gente pode ler aqui. Pelo que eu vi aqui, conselheiro Ronaldo, é meio que cara crachá, né? Frete, crédito de logística, crédito de... também, Então... tem uma questão aqui que eu achei interessante, que eu procurei aqui, não ficou claro. Parece que na glosa número 9 há uma glosa aí de frete internacional, né? Mas não ficou claro para mim se esse frete internacional é o frete que integra lá o valor aduaneiro, que aí naturalmente o contribuinte tem o direito a crédito quando ele vai pagar o PIS/COFINS na DI, ou se era um frete na saída, né? Mas muito provavelmente é o da saída, pela lógica do que está escrito ali, né? Era a única questão que tinha me deixado em dúvida. Eu até faço a palavra novamente, conselheiro presidente. Eu acho que esse posicionamento em relação aos créditos extemporâneos, ele acaba adotando, a turma acaba indo por um caminho moderado, né? Porque eu já não acho também que, como a conselheira Fernanda ponderou, seja o caso a gente deferir o crédito, porque o contribuinte também não se desincumbiu aqui em trazer um fio do direito, né? Mas, por outro lado, o auditor fiscal também não diligenciou de forma razoável ali a questão. Então, eu acho que esse meio do caminho aqui, e nem é o caso de sanear a defesa do contribuinte, não acho que esse é o caso. É realmente dirimir a dúvida, porque tem ou não tem o crédito? Esse crédito existe? Perfeito. Inclusive, eu fiquei um pouco com dúvida com relação ao que realmente ele trouxe. Né? Porque agora, com o conselheiro Oswaldo apontando isso aí, parece que ele trouxe algumas notas fiscais desse período. Na verdade, mas, conselheiro Ronaldo, penso eu que a questão das notas fiscais ela não seja tão sensível aqui. Porque toda a controvérsia que gira em torno do crédito extemporâneo é saber se esse crédito foi usado. O crédito extemporâneo, como a conselheira Fernanda bem salientou, ele é um crédito como outro qualquer. Né? Então, a gente vai avaliar se esse crédito se adequa aos incisos do artigo 3º, ok, né? Na questão de fundo, mas o ponto nevral aqui é saber se esse crédito já foi usado.
Né? Então, assim, se há nota fiscal ou se não há nota fiscal, isso agora, nesse momento processual, não é tão relevante. Resta saber, esse crédito que você julga existir, ele já foi usado? Se ele não foi usado, a gente avalia aqui no processo se ele se adequa ao artigo 3º. Esse é o ponto. Então, para mim, eu acho que o ponto é antes do artigo 3º. Esse crédito já foi usado ou não? Esse é o ponto. Perfeito. Perfeito, conselheiro. Que, como a gente estava falando em prova, né, a questão de ser ou não ter sido usado é uma questão mais complicada, né? Sim, muito difícil. Só se ele tivesse trazido a escrituração fiscal digital retificada, né? Então, a gente ficou numa situação um pouco complicada, porque eu acho que ele começa a exibir a questão de ônus da prova, né? Ele fala, eu tenho crédito, você... Aí a Fazenda diz, olha, isso aí é de outro período, mas ele está apontando o início de prova, eu tenho crédito. Agora, não foi usado, esse ponto aí é que talvez não caiba bem a ele, de não ter sido usado o crédito. Não cabe, você diz, ao contribuinte? Ao contribuinte, talvez caiba à Fazenda, porque aí é uma prova negativa, né? Olha, você... eu não usei o crédito, ele está afirmando, olha, o crédito é esse, eu não usei em períodos anteriores, eu quero usar agora. Aí a Fazenda teria que ter na sua linha mesmo. De uma eu tendo eu não sei se eu concordo que seja uma prova negativa, estritamente negativa, porque aí vai ficar por conta vai ser ônus da Fazenda nesse momento avaliar o quanto que ela vai ter que adentrar no exame dos períodos anteriores para se convencer de que aquele crédito não foi utilizado. O contribuinte, eu acho que é papel do contribuinte nesse momento expor, diante de tudo que foi discutido aqui, expor como ele apurou o crédito do período a que se refere essa nota, essas operações. Perfeito. Uma vez que ele expõe esse crédito, no mínimo é que se espera que aquela operação não esteja ali. Se a operação não estiver ali, e nos períodos subsequentes, penso eu que o contribuinte possa se utilizar nesse momento. Ainda que, se estivermos aqui dentro do prazo decadencial, a autoridade fazendária vai lá e aplique uma multa por descumprimento de obrigação acessória de retificada com FD, seja lá o que for, a depender do período a que se refere, mas penso aqui que já é 2010, isso já deve ter decaído. Tá perfeito. Então, nós vamos colocar, vamos converter em diligência os autos eu vou tentar fazer esse quesito aí da diligência para fiscalização com a colaboração do contribuinte, né, intime o contribuinte a trazer algo que ele entenda que seja relevante e apure o crédito que o contribuinte alega ter desse período aí a partir daquelas notas e da escrituração dele. E do que ele trouxer, né, depois da intimação. Aí vai ser, vamos dizer que aí, no caso, vamos contar com a colaboração de fisco e contribuinte. Então, discutidos e votados, acordam os membros da turma converter o processo em diligência nos termos do voto relator. Bem, doutora Fernanda, teria mais algum item que a gente pode antecipar? Tem o 107, que é a Sheman, mas eu acho que ele é meio complexo, né? Pelo que já tinha sido colocado. É seu, Léo. O Leonardo. Deixa eu dar uma olhadinha nele. Conselheiro Leonardo, quando você relatar esse processo, eu vou pedir ao senhor presidente que, assim, esse processo foi eu que falei que ele tinha algumas questões processuais mais complexas, e penso que ele, acolhendo aqui as minhas ponderações, eu penso que a deliberação vai ser rápida, porque eu acho que há uma falha aí no julgamento anterior, porque parece que houve enfim, não vou me antecipar, mas parece que houve uma apreciação no recurso voluntário que não tinha objeto, né? Era uma questão nesse sentido. Então,
É o 107, né? Não é o 106. Isso. 107. 106 tem videoconferência, a gente não pode julgar agora. Ronaldo, todos os outros são iguais? Da BO? Sim. São todos repetitivos, na verdade. Só tem um aí que nós estamos julgando. Os outros são repetitivos. O que nós adotamos nesse da BO foi converter em diligência nos termos do voto do relator. Isso, e se aplica então. Então se aplica do 90, é só para deixar claro na declaração do resultado, 90 a 105 dos autos de diligência. Xamã é novo, né? Eu estava entendendo que era retorno por... é um não conhecimento. O Gustavo já relatou o processo da Xamã, não? Não. Sim, que ele já adiantou, realmente tem um problema processual. Estou subindo aqui na pasta. Então vamos então julgar isso. Eu acho que dá tempo, né? Vamos então para a relatoria do processo item 107, embargante Xamã. Então é um embargo de declaração. Junho. Está subindo na pasta. Ele não é grande, não sei porque que está demorando. Quer mandar no WhatsApp, conselheiro Leonardo? Eu acho que foi agora. Foi. Vamos ver se aparece para vocês. Tá aqui, Léo. Ótimo. Eu não sei porque que demorou. É um recurso voluntário? Para mim, não. Não? Não. Eu vou mandar pelo WhatsApp, então é mais fácil. Peraí. Chegou. Chegou? Foi. Agora foi. Tudo bem. Ele é pensado ao processo final 07 e foi julgado na mesma sessão e ele principia com a peça intitulada Recurso Voluntário, fazendo menção ao acórdão da DRJ número tal. Ele segue com as mesmas razões do processo principal, dizendo que não foram tomadas as cautelas para intimar previamente o contribuinte, fala a respeito de nulidade devido à falta de intimação. O fato é que em 23 de setembro de 2015, o presente processo foi juntado ao final 07 e foi encaminhado ao CARF, indicando-se no processo principal a intempestividade do recurso. Em sessão realizada em 22 de 10 de 2019, por unanimidade, não foi conhecido o recurso voluntário por entender pela intempestividade. Foram opostos embargos de declaração e que foram admitidos. Conforme se afirmou no relator do acordo embargado, o protocolo oposto na peça recursal atesta a interposição no dia 15 do 7, mas a cópia trazida aos autos pelo embargante indica a sua apresentação no dia anterior. Né? Em ambos os casos, o protocolo foi assinado pela mesma servidora, as assinaturas são bastante semelhantes, e nesse contexto, considerando a impossibilidade de se comprovar o dia exato do que o recurso foi protocolado, até porque a servidora pode ter recebido o recurso voluntário no dia 14, mas só aberto o novo processo no dia posterior, que é o final 15, entendemos que ele deva ser considerado tempestivo. Ele deu seguimento aos embargos enominados ao relatório. Já compulsando os autos com uma atenção, verifica-se que se trata de processo apenso ao processo de número final 07, julgado em conjunto, ambos foram julgados em conjuntos em uma sessão anterior. Eu reproduzo, inclusive, excerto do voto do conselheiro Trevisan. Aspas, e no presente processo não resta matéria autônoma a discutir, sendo toda a argumentação de defesa idêntica e externada no processo principal. Para piorar, não existe sequer despacho decisório de decisão de piso no presente processo. Esse é o mesmo caso.
Vejam os excertos do recurso voluntário que atestam o equívoco da recorrente, iniciando pela menção ao acórdão da RJ número 1652188 e seguindo com o mesmo argumento que o recurso se refere à perde de compra número tal, tratado justamente no processo principal. Então, ausente qualquer matéria a ser decidida no presente, eu voto pelo não conhecimento do recurso voluntário por ausência de interesse de agir. Como vota, então, presidente? Então, eu tenho uma palavra aqui, presidente, porque eu acho que tem uma questão aqui, tem uma questão de ordem aqui nesse processo. Esse processo aqui, na minuta de voto do conselheiro relator, ele consta como embargos, né? E, na verdade, esse recurso aqui não é um recurso voluntário, é um embargo que o contribuinte vem. O que aconteceu? Eu não vou nem por esse caminho, eu vou tentar, pelo que eu entendi dos autos, como bem relatou aqui o conselheiro Leonardo, parece que o processo principal, melhor, o processo que existe, né, o processo final 07, onde toda a matéria foi decidida, e que, em recurso voluntário, essa turma aqui, né, com outra composição, entendeu pela intempestividade do contribuinte no recurso voluntário, né? No voluntário. E aí, o que ocorreu? Por alguma razão, parece que o contribuinte, ele, por ocasião da juntada do recurso voluntário, ele o fez em duplicidade, naqueles autos e aqui nesses autos. E aqui nesses autos não há nada a ser julgado, não há matéria, não tem nada. Há simplesmente, tão somente o recurso voluntário, recurso esse que foi também apreciado por essa turma. Então, a gente não está julgando o recurso voluntário, a gente está apreciando aqui os embargos que o contribuinte decidiu opor. E aí, o que ele vem trazendo? Na verdade, não é um embargo nominado, porque o contribuinte aqui, ele vem trazendo essa questão aí do erro material, né, do lapso manifesto aí em relação à data de ciência. Então, penso eu, se os demais conselheiros não discordarem, que esse processo aqui não caiba nem a gente trazer para a turma. Eu acho que esse processo aqui seria o caso de sair do colegiado, porque não tem matéria, né? Não tem matéria. E esses embargos aqui, via despacho, esse despacho ser recebido como um recurso nominado lá naquele processo, porque também se a gente decidir do jeito que a gente está fazendo aqui, o contribuinte, ele não vai ter o direito dele garantido, e há claramente aqui um erro manifesto. A ciência foi no dia 14, né? Então, eu acho que talvez seja o caso desse processo não vir para o colegiado, né? E aí, via despacho com a presidência, esse recurso aqui chegar, né, àqueles autos lá e ser recebido como nominado lá. E ainda que o próprio despacho do presidente seja recebido como recurso, como embargo nominado naqueles autos, porque é lá que está a matéria de fundo. Senão o contribuinte ele não vai ter oportunidade de ver essa matéria de fundo efetivamente apreciada. Enfim, eu até reconheço que eu não me fiz muito claro, porque o processo não é muito... A situação aqui é um pouco complexa, mas eu acho que talvez seja esse o melhor caminho para o contribuinte se ver no direito aí de ter a matéria apreciada pela turma. Mas será, conselheiro Gustavo, que não está no processo principal os mesmos embargos de declaração? Então, eu não sei se está lá, porque se estiver lá, foi só erro de ter trazido para cá esse processo que não tem lead realmente para decidir. Não tem aqui. O problema eu até fiz essa anotação que talvez isso possa constar no despacho porque o processo não tem o que ser decidido aqui, né? Isso aqui não precisa vir para o colegiado, porque penso eu que sequer o acórdão dessa turma aqui, que foi de relatoria do conselheiro Rosaldo, ele precisava ser julgado, porque ele, no fim, muito embora ele não tenha sido conhecido, né, ele foi ao menos admitido aí, ele não foi conhecido aqui, deixa eu ver aqui, não estou com o acórdão aberto, mas ele não foi conhecido, e há pelo menos aqui uma... Enquanto eu estou abrindo, se alguém quiser fazer uma consideração, deixa eu achar aqui. Eu perguntaria o seguinte, nós temos aí a inscrição do conselheiro Leonardo, mas só uma dúvida, o processo
principal. Ele foi julgado e a turma entendeu que era intempestivo o recurso. Isso. Foi isso, né? E aí, em consequência, aquele apenso não tinha nenhuma lide ali naquele apenso. Ele só estava... Nem sei por que ele estava ali, aquele apenso, mas era a função dele. Então, ele foi reproduzido no apenso. Mas ele também, esse apenso, não tinha nenhuma controvérsia a ser admitido. Porque existe o apenso que eles chamam de apenso ativo, e tem um questionamento ativo. E existe aquele apenso que é um apenso passivo. Ele só está pendurado no principal, mas não tem nenhuma função, assim, em termos de julgamento. Não, pode falar, conselheiro. Precisa saber se esse apenso tinha alguma controvérsia a ser... Não tem. Isso fica claro no recurso voluntário, no voto do conselheiro relator, o conselheiro Rosaldo, que ele vem dizendo o seguinte: ao que tudo indica, o contribuinte apresentou recurso voluntário à decisão da DRJ em processo distinto e a unidade preparadora da Receita anexou o recurso tanto no presente processo, né, que é o final 2009-15, quanto no de 2009-7. E o de 2009-7 é o que foi julgado, porque, inclusive, é ali que estão decisões de RJ, o próprio despacho decisório e por aí vai. Então, eu penso que esse processo aqui ele é morto, né, do ponto de vista do contencioso. Não há nada aqui. Né? Não há nada aqui. Motivo pelo qual eu acho que o acórdão de recurso voluntário sequer deveria existir. Isso deveria voltar via despacho, porque não tem nada aqui no processo. Mas, enfim, isso já foi. Isso é passado. Então, eu não sei se seria o caso da gente simplesmente não conhecer dos embarques pela turma. A questão é o que o conselheiro Oswaldo falou. Existe embargue nominado lá naquele processo? Sim. Esse é o ponto. Existe? Existe. Eu entrei aqui no sistema e está aqui para analisar a admissibilidade de embargo de declaração. Então, tem sim. Lá. Então... Não sei se, acho que não cabe nada a ser feito aqui nesse processo, esperar o trâmite lá. E também não me opõe a decisão do conselheiro Leonardo, não, até porque pode dar confusão, como vocês vão ver num processo meu no penúltimo dia, ou no último dia, pode dar confusão, esse recebe ou não recebe, tem lead ou não tem lead. Então é interessante levar para a turma apreciar esses pontos. Não, porque pode ser que tenha entendimentos diversos. Então, eu acho que é salutar, né? Dando uma de Rosa Weber, o princípio da é salutar que a gente respeite, né? Que a gente traga para todo mundo ouvir as nossas decisões. Não, com certeza. Na medida do possível, o que puder vir para o colegiado é melhor, né? Mas espero até que o conselheiro Leonardo tenha entendido as minhas ponderações aqui e que, em maneira nenhuma, eu estou, achando... entendeu? Aqui eu fico preocupado até com questões assim, regimentais, questões comezinhas de prazos processuais. Por isso mesmo, eu acho que seria importante... Eu acho que o que é possível se fazer por despacho é possível também se fazer por resolução. O contrário não é verdadeiro, né? Mas num caso como esse daqui, chegou para a gente, eu acho que poderia ter alguma questão, uma matéria de ordem pública, eventualmente, não sei quem a gente pudesse conhecer. Por isso que eu vou encaminhar a proposta pelo não conhecimento, né? Mas eu entendo e eu acho que fica uma situação realmente difícil para o contribuinte. Eu vou até colocar uma nota de processo indicando que o contencioso verdadeiro ainda está aguardando um desenvolvimento no processo principal e que aqui não existe contencioso autônomo nenhum a ser tratado. Acompanho integralmente nesse aspecto. Perfeito. Agora a gente receberia isso como recurso. Ele nomeou recurso voluntário, mas isso no máximo seria embargos. A gente receberia como recurso mesmo? Não, mas é um embargo nominado, o conselheiro. Tem até um despacho de admissibilidade aqui. Tem.
E o embargo, quando é erro material, né? E aqui a gente pode considerar que é um erro material, é inominado. Então, a gente poderia, então, receber como embargos inominados e manter a decisão de não admitir esses embargos, né? Sim, por ausência de matéria, né? Não tem matéria aqui. É perfeito. E aí, quando o outro processo... Então, o outro processo está para ser ainda pautado. Já foi feita a análise de admissibilidade dos embargos de declaração, então, e ele está para distribuir e sortear. Então tá ótimo, porque aí eu acho que não vai haver nenhum prejuízo para o contribuinte, como disse o conselheiro Gustavo, que esse que era o perigo, né, de a matéria de fundo não ser apreciada. A minha preocupação era essa. Como eu não pude verificar se existiam os embargos lá, eu gostaria que, de forma eficaz, esses embargos pudessem, pelo menos, chegar ao processo principal. Então, vamos proclamar esse resultado. Agora, acordam os membros. Deixa eu preparar aqui como é que eu vou fazer isso aí. Se alguém quiser dar uma sugestão, pode dar. Não admitir os embargos inominados por ausência de questão de contencioso autônomo ou de matéria a ser decidida. Tá ótimo. Ou de interesse processual, Léo, como você colocou. Interesse processual, acho que é um bom caminho. Interesse de agir, né? Uhum. Eu acho que os dois pontos são bem relevantes, porque parece, inclusive, que o que tem aqui nesse recurso voluntário é uma cópia fiel do que tinha no anterior, né? E como não há mais nada no processo, senão a própria peça da defesa, né, a gente fica sem ter o que apreciar. Sim. Eu acho que o encaminhamento aqui na conclusão do voto do conselheiro Leonardo está perfeito, fazendo essa ponderação aqui da ausência de matéria a ser apreciada, né, e no caso aqui do recurso, que está com recurso voluntário, alterar aqui a redação para embargo nominado. Perfeito. Vamos fazer, então, da seguinte forma: acordo os membros da turma em receber a peça processual como embargos inominados e não os admitir por falta de interesse de agir. Tá ok? Alguma coisinha a mais que a gente coloca? Eu vou colocar assim, nos termos do voto do relator, né? Porque aí qualquer coisinha que o conselheiro fizer já fica aqui sacramentado também. Acordo os membros da turma em receber a peça processual como os embargos nominados e não os admitir nos termos do voto do relator. Doutora Fernanda, tem mais algum aí que a gente pode antecipar? Não, né? E também já são meio-dia, conselheiro presidente. Então tá. Então, vamos encerrar agora a sessão da manhã do dia 22 e retornaremos às 13h30 para a sessão da tarde. Que aí a gente antecipa qualquer coisinha. Então, obrigado a todos. Questão de ordem, presidente. Queria lhe elogiar a excelente condução, tranquilo, leve, maravilhoso. Parabéns, muito cara. Bem, é verdade, está sendo muito bom e a gente evoluiu muito bem. É verdade. Parabéns. Obrigado. Mas se não fosse vocês aí com a paciência, não ia dar, não. Obrigado aí. O Ronaldo é aquele cara que se você se aborrece com o Ronaldo, quem tá errado é você. É assim. Desnecessária paciência, cara. Nota 10. Não, Ronaldo, é verdade, nem teve paciência, nem precisou de paciência. Muito bom mesmo.